Olá, quem gosta de estudar os bastidores da teologia, da história do cristianismo e das interpretações bíblicas, me acompanha, venham comigo. Natureza aberta versus natureza fechada. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos dedicados a um estudo mais aprofundado da hermenêutica e da exegese de textos bíblicos escatológicos. Natureza aberta e natureza fechada. O que será que isso significa? As pessoas deveriam ler mais, principalmente livros especializados em teologia e na história do cristianismo, em vez de simplesmente aceitarem passivos o que dizem os padres e pastores que manipulam o povo para assim perpetuarem as suas vultuosas arrecadações e mordomias. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem tempo de lerem sequer a bula de um remédio. Não tem tempo de lerem sequer um pequeno trecho da Bíblia. Então é muito mais cômodo escutar o que aquele grande especialista está dizendo no altar da sua igreja. Um forte exemplo disso é um importantíssimo documento cristão, escrito na mesma época da composição original dos evangelhos, na segunda metade do primeiro século, mas completamente desconhecido dos cristãos de hoje em dia, que é o Didaquê, ou Instrução dos 12 Apóstolos. E nele diz, em sua Instrução da Vida em Comunidade, capítulo 11, versos 6 e 12, que, abre aspas, se pedir dinheiro é um falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Fecha aspas. Desafio vocês a me responderem esta pergunta. Será que é por isso que esse documento tão importante para os cristãos é tão desconhecido nos dias de hoje? Será que é por causa disso? Tenho um vídeo no YouTube intitulado Didaquê, onde exponho e explico esse documento tão importante para o mundo cristão, mas completamente ignorado nos dias de hoje. Antes de começar este vídeo, quero compartilhar com vocês um pensamento que tem tudo a ver com tudo isto. Abre aspas, procurem pelo que o próprio Jesus ensinou, em vez de se darem por satisfeitos com o que tem sido ensinado sobre ele. Fecha aspas. Vou repetir. Procurem pelo que o próprio Jesus ensinou, em vez de se darem por satisfeitos com o que tem sido ensinado sobre ele. Pensamento do grande teólogo Geza Vermes, no seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus, da editora Record, na página 469. Esse pensamento é tão inspirador, meus amigos, que deveria fazer parte da Bíblia Sagrada. Mas o que significa isso de natureza aberta e natureza fechada? Segundo o grande teólogo Henri de Lubac, até o final da Idade Média, toda a humanidade, sem exceção, era concebida como sendo de, abre aspas, natureza aberta, fecha aspas, ou seja, todos os seres humanos eram dotados, abre aspas, de um desejo que não pode ser saciado naturalmente, mas apenas pela visão beatífica, fecha aspas, ou seja, que apenas a visão face a face de Deus é capaz de saciar, é capaz de satisfazer plenamente todo o espírito humano, conforme está na página 190 do livro
Os Grandes Teólogos do Século XX, publicado pela editora Paulinas. Obviamente, sua tese foi bastante combatida por todos os teólogos que defendem uma punição por toda a eternidade no inferno para os piores pecadores, para os piores seres humanos. Mas de Lubac prova a sua tese através de, abre aspas, uma documentação histórica impressionante e com argumentos teológicos de notável peso, fecha aspas. Na página 189 do livro Os Grandes Teólogos do Século XX. E, na mesma página, diz que, abre aspas, a tese de Lubac é que São Tomás ensina a presença no homem de um desejo natural pela visão beatífica, fecha aspas. Mas muitos séculos antes de São Tomás de Aquino, um gênio da teologia chamado Orígenes de Alexandria já pregava a doutrina da natureza aberta. No início do terceiro século, ao dizer que, abre aspas, toda a criatura racional procura diligentemente o bem supremo, fim de todas as coisas, fecha aspas, no seu livro Tratado sobre os Princípios, da editora Paulus, no início da página 274. Outros padres da Igreja, já nos primeiros séculos, também pregavam essa natureza aberta, como São Gregório de Nissa, ao dizer que, abre aspas, o desejo universal e o gemido de todos aspiram a ti, de todos os seres humanos, de todos os seres, tu és o fim, fecha aspas, segundo o livro Para Ler os Padres da Igreja, também da editora Paulus, no meio da página 119. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que viveu no início do quinto século, era um ferrenho defensor da natureza aberta. Veja, abre aspas, ao procurar o bem supremo, ele chegou à conclusão de que nenhum objetivo finito consegue satisfazer o coração do homem. Fecha aspas. Em vários livros de Santo Agostinho, segundo nos revela o livro Patrística, de J.N.D. Kelly, edições Vida Nova, na página 372. Santo Agostinho, bem no início do seu livro Confissões, capítulo 1, verso 1, diz, abre aspas, tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizestes para ti. E nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Fecha aspas. Para ser muito mais claro para vocês, meus amigos, a natureza aberta é a doutrina da realização máxima de todos os seres humanos em Deus. Ou seja, o desejo do fim último de todos os seres humanos da face da terra está em Deus. Essa doutrina dominava o pensamento cristão até o final da Idade Média. Todavia, essa doutrina foi vergonhosamente substituída pela doutrina da natureza fechada, que é o desejo máximo dos seres humanos nas coisas mundanas e não nas coisas de Deus. O grande teólogo perito conciliar Henri de Lubac denuncia essa vergonhosa mudança da natureza aberta para a natureza fechada após o final da Idade Média. Outro grande teólogo que foi perito conciliar no Concílio Vaticano II, von Urs Balthasar, também fez essa mesmíssima denúncia, chamando a natureza aberta de, abre aspas, ponto de vista cosmológico, fecha aspas, que foi vergonhosamente substituída pela natureza fechada, que ele chama de
abre aspas, ponto de vista antropológico, fecha aspas, na página 214 do seu livro Os Grandes Teólogos, do livro Os Grandes Teólogos do século XX. O professor Felipe Aquino, apresentador do programa Pergunte e Responderemos, da TV Canção Nova, confirma que, com o final da Idade Média, o desejo máximo em Deus de todo ser humano foi substituído pelo desejo máximo dos seres humanos pelas coisas mundanas, no seu livro Uma História que Não É Contada, da editora Cleófas, nas páginas 82 a 85. Agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora para vocês. Será que a natureza humana mudou-se tão absurda e radicalmente depois do século XVI? A resposta é que, até a realização da Reforma Protestante e do Iluminismo, todos aceitavam, sem jamais questionar, as interpretações sobre a escatologia vigente. Com o fenômeno da Reforma Protestante e posteriormente do Iluminismo, surgiram diversos intelectuais que passaram a raciocinar a fé, independente da teologia dominante. Livres da ameaça da tão temida excomunhão, que tolhia até as mentes mais brilhantes, ampliaram os seus limites de raciocínio e já não se satisfaziam mais com dogmas pré-estabelecidos. Mas e por que será que houve essa mudança tão radical da natureza aberta para a natureza fechada em toda a humanidade? Vamos descobrir por quê. É porque essa doutrina da natureza aberta, porque se essa doutrina da natureza aberta permanecesse, encontraria sérias dificuldades para coaduná-la com a doutrina do livre-arbítrio ensinada nos dias de hoje. Em outras palavras, como poderia ser a realização máxima do ser humano em Deus e ao mesmo tempo rejeitá-lo? Como poderia? A solução para isso foi inventar a justificação da realização máxima do ser humano em tudo, menos em Deus, para assim poder rejeitá-lo. Essa revelação é tão simples quanto estarrecedora. Isso teve que acontecer porque as interpretações da escatologia bíblica, em especial a do ser humano pecador eternamente no inferno, somente se sustentam nos dias de hoje pela doutrina do livre-arbítrio humano ilimitado, que deseja ardentemente as coisas mundanas e não as coisas de Deus, ao ponto de rejeitá-lo. Doutrina herege defendida por Pelágio no início do século V, mas duramente combatida por Santo Agostinho, o doutor da graça. De nada adiantou Santo Agostinho combater tanto essa heresia do livre-arbítrio humano ilimitado, pois ela foi amplamente reabilitada a partir de 543 DC por hereges monofisitas que queriam se livrar dos origenistas e foram tão bem-sucedidos que ainda nesse século 2 papas receberam o nome de Pelágio, um herege tão combatido por Santo Agostinho. Para quem duvidar de tudo isto, desafio que me respondam a seguinte pergunta. Se desde o Papa João II, em 535, todos os papas passaram a mudar o nome ao serem eleitos, por que será que esses dois papas, adotaram justamente esse nome de Pelágio? Um herege tão combatido por Santo Agostinho. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o raciocínio deste estudo teológico. O certo é que Henri de Lubac aplica um golpe de misericórdia
na doutrina da natureza fechada, ao resgatar a doutrina da natureza humana anterior ao século XVI, e que havia sido condenada ao esquecimento pelos últimos 5 séculos. Delubac disse, abre aspas, a visão de Deus face a face representa o único fim verdadeiramente último para todo o espírito criado, sendo o único termo capaz de acalmar o desejo. Fecha aspas. Na página 192 do livro Os Grandes Teólogos do Século XX. Na página 195 desse mesmo livro, ele também diz que, abre aspas, a raça humana inteira é filha de Deus. É filha de Deus. Fecha aspas. Ou seja, não são apenas os pagadores de dízimo, os bonzinhos e os ratos de igreja que são filhos de Deus, mas a raça humana inteira, sem exceção. Na página 201 desse mesmo livro, Henri de Lubac, como um grande teólogo que ele foi, fez um desabafo ao dizer que, abre aspas, a identificação da teologia com a exegese, de fato, existiu desde o início da Igreja até o fim do século XIII. Fecha aspas. Ou seja, que depois do século XIII, um estudo mais profundo e sistemático das Sagradas Escrituras foi abandonado, satisfazendo-se apenas em repetir e repetir e repetir o que os dogmas de fé já definiram. Von Balthasar, abre aspas, sustenta que a Igreja deve sair do gueto em que se encerrou há séculos. Fecha aspas. Os grandes teólogos do século XX, na página 209. E que espécie de gueto é esse? Ele se refere aos dogmas de fé escatológicos, pois ele diz, abre aspas, consequentemente, permanecem sem resposta os problemas mais profundos da protologia, predestinação e da escatologia. Fecha aspas. Conforme está no livro Os Grandes Teólogos do Século XX, na página 212. E na página seguinte, ele ataca os dogmas escatológicos ao dizer que, abre aspas, uma verdade que só continua a ser transmitida sem ser repensada a fundo, perdeu a sua força vital. Fecha aspas. Na página 213. Nessa mesma página, ele também diz que, abre aspas, a necessidade de que cada geração faça sua a revelação, o que não ocorre com a simples aceitação passiva da tradição. Fecha aspas. O cristão não pode ser como um papagaio, sem raciocínio, que apenas fica repetindo e repetindo o que os outros dizem, sem investigar a fundo o que está por trás disso, o que está nos bastidores. Ele tem que aprender a raciocinar a sua fé, ele tem que aprender a pensar fora da caixinha das religiões e ler mais a palavra de Deus, comparando-a com o que dizem os grandes teólogos. Exatamente como eu fiz neste estudo. Para quem pensa que todo este estudo é uma traição à santa tradição da Igreja, desafio que estudem mais e mais os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, também chamados como os pais ou os padres da Igreja, e descubram quem foi que traiu quem. Quem foi que traiu quem? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.